Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o professor Diego Aragão e hoje nós vamos falar de um tema bastante recorrente no Enem, que é o tema que diz respeito ao processo de urbanização. Lembrando que esse é um tema que cai muito associado ao conteúdo de industrialização, pois urbanização e processo de industrialização são dois conteúdos que caminham juntos. Vamos lá? Mas afinal de contas, o que é o processo de urbanização, né? Então eu posso definir como processo de urbanização a transformação dos espaços naturais em espaços urbanos. E esse processo é um processo que pode ocorrer de forma lenta ou pode ocorrer de forma rápida, abrupta, dependendo do espaço e do tempo, dependendo dos fatores que influenciam no crescimento de uma cidade ou na determinação do processo urbano. O processo de urbanização também é incentivado pelos fatores atrativos ou pelos fatores repulsivos, ou seja, aqueles fatores que atraem as pessoas a se dirigirem em direção a uma determinada cidade são responsáveis pelo aumento do contingente populacional naquela cidade e, consequentemente, os processos urbanos tendem a se tornar de forma mais intensiva. Os fatores repulsivos, eles fazem com que as pessoas saiam de uma determinada cidade, saiam de um determinado lugar, e isso pode ocasionar um grande déficit urbano. Já os fatores repulsivos são aqueles processos, aqueles fatores que expulsam as pessoas de um determinado lugar em direção a outro lugar, como por exemplo, aí eu vou citar o êxodo rural, que é responsável pela migração de centenas, milhares de pessoas da zona rural para a zona urbana. Uma das coisas que é importante ressaltar é que o processo de urbanização não é algo recente, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. A gente tem relatos de cidades há milhares de anos atrás, como por exemplo a própria Mesopotâmia, né, a Babilônia, a Síria, são cidades que datam de 4.000 anos antes de Cristo aproximadamente, né? Mas é importante ressaltar que mesmo tendo relatos de cidades tão antigas, boa parte da população, quase toda a população, até antes do século XVIII, as pessoas tinham a sua vida baseada estritamente no campo, nas atividades produtivas do campo. Só a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII para o século XIX, foi que houve uma transição. As pessoas deixaram de viver, em sua maioria, no campo e passaram a viver, em sua maioria, na zona urbana, nos centros urbanos. Para você ter ideia, apenas no século XVIII, 50% da população de Londres, por exemplo, passou a ser urbana, né? Isso é um número bastante alarmante, mas é importante dizer também que a partir do século XVIII, da intensificação da Revolução Industrial até os dias atuais, esse processo de urbanização tem se tornado cada vez mais contínuo, cada vez mais rápido, cada vez mais intenso. Ainda no contexto de Londres, no século XVIII, o processo de urbanização ele assume um papel importante na contenção de mão de obra e também de um mercado consumidor. Ele vai gerando um mercado consumidor na medida com que as pessoas vão migrando do campo para a cidade em busca de melhores empregos, em busca de melhores oportunidades. E esse processo vai gerando consigo também uma série de problemas, como por exemplo os inchaços urbanos e os problemas de favelização, que no Brasil esse processo de favelização ele é relatado no livro O Cortiço. Aqui nós temos a imagem de Londres nos dias atuais, que tem aproximadamente 9 milhões de habitantes. E nessa imagem anterior que eu tinha mostrado para vocês, a gente tem Londres no ano de 1800 aproximadamente, com uma população de 1 milhão de habitantes. Então veja a diferença, né, de 8 milhões de habitantes em apenas 200 anos aproximadamente, né? Então, para reforçar aquilo que eu tinha dito anteriormente, esse processo de urbanização ele pode ser um processo gradativo e lento, ou ele pode ser um processo bem abrupto, né? Nos países desenvolvidos, esse processo passa a ser um processo lento, isso atualmente, na contemporaneidade. Mas nos países subdesenvolvidos, o processo de urbanização tende a ser um processo bastante rápido, tendo em vista que as pessoas migram do campo para a cidade em busca de melhores oportunidades. Observe nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem o processo que vai sendo concretizado do número 1 até o número 12. Você vai vendo esse processo de
transformação das áreas naturais em áreas urbanizadas. E isso é influenciado por diversos elementos, sistemas de comunicação, rodovias, construções de casa, telefonia, infraestrutura. Conforme o processo de urbanização vai aumentando, a infraestrutura do lugar tende a aumentar consideravelmente também. Então, para resumir a nossa breve introdução, eu trouxe para vocês um pequeno esquema relatando sobre esse processo, que é o processo que envolve o crescimento populacional e extensão territorial das cidades. Isso é o que pode ser caracterizado como processo de urbanização, e ele pode ocorrer em duas etapas, por dois fatores que são os fatores atrativos, como, por exemplo, a própria industrialização, que caminham juntos, e os fatores repulsivos, na medida com que as pessoas saem das zonas rurais e se dirigem para as zonas urbanas em busca de melhorias de vida. Lembrando que nos países desenvolvidos, esse processo ocorre de forma lenta e gradativa. Já nos países subdesenvolvidos, esse processo ocorre de forma acelerada. E isso pode gerar grandes problemas estruturais, como congestionamento, poluição atmosférica, poluição dos mananciais, desordenamento urbano, moradias em áreas de risco, a favelização, a violência urbana e outros problemas de urbanização também. Processo esse que ganha força no século XVIII com a primeira revolução industrial na Inglaterra. Aqui nós temos a cidade de Dubai. Dê uma olhada como o processo de urbanização, esse é um exemplo do processo de urbanização quando ele ocorre de forma rápida, de forma bem intensa. Olha aqui a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, em 1990, e olha a cidade de Dubai em 2017. Você percebe que houve uma transformação paulatina, houve aí uma transformação bem imediata de um espaço tão pequeno de tempo. Você percebe o tanto que essa cidade mudou em tão pouco tempo. Apesar do processo de urbanização ter ganhado força com a primeira revolução industrial, é importante ressaltar que apenas no final do século XX é que mais da metade da população passa a viver nas zonas urbanas, como nós podemos ver nesse gráfico. Ocorre uma transição, nessa linhazinha, nessa coluna amarela, está sendo representada a população urbana, e nessa coluna azul está sendo representada a população rural. Note que de 1990 para 2015 é que ocorre a transição da população urbana para a população rural e vice-versa. Eu posso dizer, alegar sem sombra de dúvida, que só no final do século XX é que a população mundial passa a ser uma população estritamente urbana em sua maioria. No Brasil, esse processo ocorre um pouco antes, mais ou menos na ditadura militar, durante esse período de 1960 até 1980, é que nesse intervalo aí de 10, 15 anos é que ocorre a transição da população brasileira do campo para a cidade. Mais ou menos por volta de 1970 é que a população brasileira se torna uma população urbana. Isso significa dizer que mais da metade da população brasileira passou a viver nas cidades. Hoje, cerca de 10%, 11% da população brasileira vive no campo ainda, mas é um número bem pequeno comparado aos nossos 212 milhões de habitantes que nós temos no total. Desse total, só 10% aproximadamente hoje vivem no campo. Afinal de contas, o que é uma cidade? As pessoas tendem a confundir bastante cidade e município, mas não tem o que confundir, é um conceito muito simples de entendimento. Cidade, pessoal, está se referindo a um espaço urbanizado com elementos urbanos que são constituídos a partir de um processo que ocorre em curto ou em longo prazo. E município eu estou me referindo à delimitação territorial, englobando tanto os espaços urbanos como também os espaços rurais. Não tem complicação. Portanto, município diferencia-se de cidade. Uma cidade pode estar dentro de um município, mas um município não está dentro de uma cidade, tendo em vista que uma cidade se refere à zona urbana, município se refere tanto à zona urbana como à zona rural. Existem municípios que são totalmente urbanizados. Exemplo disso eu vou citar
a própria São Paulo, né? A cidade de São Paulo é uma cidade bem toda praticamente urbanizada. Então, todo município torna-se área urbana, diferente de outros municípios, como Paraipaba, no interior do Ceará. Existe a sua zona urbana, mas existe também a sua zona rural. A cidade, eu me refiro apenas à zona urbana. Algumas pessoas já me perguntaram qual é o pré-requisito para que uma cidade seja considerada uma cidade, né? Digamos assim. Pessoal, na verdade, não existe um pré-requisito básico específico que vá caracterizar ou definir um município ou uma cidade, tendo em vista que esses pré-requisitos podem mudar e variar de lugar, de país para país, tá? Existem países como, por exemplo, na Dinamarca, que é um país com uma população absoluta pequena, né? Existem cidades com 300 habitantes, com 250 habitantes. Países como a França, existem cidades com 2.000 habitantes, ou com muito mais também. Isso varia de lugar para lugar de acordo com o seu índice de ocupação. No Brasil, nós temos cidades, como por exemplo a cidade de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes. E nós temos também alguns municípios, algumas cidades, com uma população que não chega nem a 1.000 habitantes. Então não existe um pré-requisito básico para um lugar se tornar uma cidade ou um município. Para ser uma cidade, apenas ela deve ter um bom desenvolvimento urbano, com mais serviços do que as zonas rurais. Para ser um município tem que ter uma determinação por lei, uma delimitação territorial garantida pela legislação, tá bom? Eu posso classificar uma cidade em grande, média pequena ou pequena. No Brasil, quando uma cidade ela não ultrapassa os 50.000 habitantes, eu digo que ela é uma cidade pequena, como por exemplo a cidade de Paraipaba, no Ceará, como por exemplo a cidade de Paracuru, né? Cidade média pequena, uma cidade média pequena é uma cidade que tem entre 50 a 100 mil habitantes aproximadamente. Cidade média são aquelas cidades que têm entre 100 a 300 mil habitantes. Cidade média grande são aquelas cidades que podem chegar até 500 mil de habitantes. Passou de 500 mil de habitantes, essa cidade já é considerada uma cidade grande. Lembrando que no Brasil, as cidades que ultrapassam 1 milhão de habitantes são consideradas metrópoles, ou metrópoles nacionais, ou metrópoles regionais, mas são consideradas metrópoles, que são cidades com um grande índice populacional. Dentro do processo de urbanização, existe um conceito chamado de hierarquia urbana. O que é isso, professor? Hierarquia é quando as cidades obedecem uma ordem de desenvolvimento, de acordo com o grau de serviços que elas oferecem. E como essas cidades podem ser interligadas? Essas cidades podem ser interligadas através dos diversos sistemas de comunicação, de transporte, fluxo de informação, fluxo de pessoas, movimentação de capital, malha viária, dentre outros também. Então, a hierarquia urbana é uma ordem em que uma cidade acaba se submetendo a outra cidade. Isso era mais fortemente presente nos municípios brasileiros, nas cidades do mundo, até antes da fase que o nosso querido geógrafo Milton Santos chama de revolução técnico-científico-informacional. A partir do momento que nós assumimos esse período de terceira revolução industrial, já no final do século XX, que é o período da informática, da robótica, em que os fluxos de comunicação, de transporte se tornam mais rápidos e dinâmicos, a partir desse momento as cidades deixam de obedecer uma hierarquia e acabam todas estando interligadas simultaneamente através desses avanços tecnológicos. Antes, para uma cidade pequena se comunicar com uma cidade maior, ela tinha que passar pela subordinação de outras cidades. Hoje não é necessário mais isso. As cidades estão interligadas de forma direta, conforme vocês podem ver nessa imagem do esquema atual de hierarquia urbana que eu coloco aqui
para vocês. Hoje as cidades estão todas interligadas, independentemente do seu tamanho ou da quantidade de serviço que elas podem oferecer, graças aos avanços tecnológicos nos meios de comunicação e nos meios de transporte que possibilitaram essa conectividade. Então, para termos de conhecimento, é importante nós sabermos que o Brasil é uma república federativa composta por 26 estados e Distrito Federal e, consequentemente, dentro desses estados, totalizando aí, nós temos 5.570 municípios, tá bom? O maior município brasileiro hoje em tamanho, em dimensão territorial, em quilômetros quadrados, é o município de Altamira, no Pará, com 159.000 quilômetros quadrados. E o menor município brasileiro hoje fica em Minas Gerais, que é Santa Cruz de Minas, com apenas 3,5 quilômetros quadrados. Tá? É importante ressaltar também que as cidades brasileiras com as maiores populações são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza. Lembrando que São Paulo já pode ser considerada uma mega cidade porque já ultrapassou os 10 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, se contabilizar juntamente com sua região metropolitana, também ultrapassa os 10 milhões de habitantes. Pode ser considerada, sim, uma mega cidade, tá bom? Então, a Serra da Saudade, que é uma cidade que fica em Minas Gerais, é o município brasileiro com a menor população do país, com cerca de 781 habitantes. Isso foi um censo, uma projeção feita, se eu não me engano, em 2016, pelo IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Ceará, o estado do Ceará hoje tem 8,4 milhões de habitantes, Paraipaba, 32 mil habitantes, Fortaleza, que é a capital do Ceará, é a nossa metrópole estadual e regional, tá? Tem cerca de 2,6 milhões de habitantes. É importante ressaltar também que o processo de urbanização ele ocorre de duas formas. Né? Ele pode ocorrer fazendo com que as cidades cresçam de forma horizontal ou fazendo com que as cidades cresçam de forma vertical ou horizontal. Como é isso, professor? Através do processo de conurbação, eu vou dizer que esse crescimento ocorre de forma horizontal. As cidades vão crescendo para o lado, tá certo? O que é o processo de conurbação? Cuidado para não confundir com conurbação, tá? Não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Então, conurbação é justamente o processo de interligação física entre duas ou mais cidades, ou seja, uma determinada cidade, ela vai crescendo, ela cresce tanto que acaba emendando nas cidades vizinhas, perdendo os seus limites físicos. E aí você não sabe onde uma cidade começa, nem onde a outra termina, justamente porque esse crescimento foi tão grande que as duas cidades ficaram conectadas como se fossem uma só. O nome desse processo de interligação física horizontal entre duas cidades eu vou chamar de processo de conurbação. Professor, e qual é o outro processo? O outro processo é o processo de verticalização. É quando uma cidade cresce para cima. Esse processo de verticalização pode ocorrer concomitante ao processo de conurbação ou pode ocorrer depois. Mas é importante ressaltar que quanto maior for o processo ou grau de urbanização de uma determinada cidade, maior será o processo de conurbação e de verticalização também. Agora nós vamos citar aqui alguns conceitos básicos de classificação de cidades. Algumas cidades podem ser chamadas de metrópoles, outras podem ser chamadas de megacidades, outras podem ser chamadas de cidades globais, outras podem ser chamadas de megalópolis. Mas o que é que vai definir cada uma dessas cidades? Vamos lá para a primeira aqui, ó. A primeira é o conceito de metrópole, né? O que é uma cidade metrópole? Pessoal, como o próprio nome já está dizendo, deriva do termo mãe, né? São cidades mães, cidades que têm uma importância para as cidades vizinhas, cidades que oferecem uma grande quantidade de serviços que as cidades vizinhas não oferecem. Portanto, como elas são importantes para as cidades vizinhas, elas são os grandes centros urbanos da região.
muitas vezes, geralmente, as cidades que são metrópoles são cidades que têm um grande contingente populacional que pode ultrapassar mais de 1 milhão de habitantes. No Brasil, pode chegar até 20 milhões, como no caso de São Paulo, se eu juntar com a região metropolitana de São Paulo. Então, o que é uma metrópole, né? Uma metrópole é o termo empregado para se designar cidades centrais de áreas urbanas formadas por cidades ligadas entre si fisicamente, ou seja, as metrópoles elas sofrem pelo processo de conurbação, elas são interligadas com as cidades vizinhas, exemplo também é Fortaleza e Caucaia. Só quem sabe onde começa Fortaleza e termina Caucaia é quem mora ou quem já viu no mapa ou quem já estudou. Quem não estudou, quem não viu no mapa, não sabe onde começa nem onde termina, porque não existe zona vazia, não existe espaço rural entre essas duas cidades. São as duas urbanizadas, então elas já são unidas por uma conectividade, por uma conurbação, por um grande processo intenso de urbanização. Tá? Então, as metrópoles, elas são formadas por grandes fluxos de pessoas, de serviços e apresentam um importante papel na posição econômica, política, social e cultural daquela região ou mesmo de um país. Aqui, por exemplo, nós temos a cidade de São Paulo, que pode ser chamada de metrópole. São Paulo é uma metrópole, São Paulo é uma megacidade, São Paulo é uma cidade global, São Paulo é uma megalópole. Então São Paulo abrange e se inclui em todos esses conceitos que eu vou citar logo mais, tá? Nós temos também aqui a cidade do Rio de Janeiro, que hoje tem cerca de 6,9 milhões de habitantes. Não, isso aí é um dado de 2010, né? Hoje já ultrapassou tranquilamente os 7 milhões. Nós temos aqui também a cidade de Salvador, na Bahia. Salvador, que em 2010 tinha 2,6 milhões de habitantes. Eu acho que já está na marca dos 3 milhões, ou já deve ter passado também. A cidade de Brasília, com 2,4 milhões de habitantes, isso em 2010. E a cidade de Fortaleza, com 2,6 milhões de habitantes, isso já em 2018. Então, eu acho que não deve ter passado de 3 milhões. Uma coisa que você percebe na cidade de Fortaleza é que a cidade de Fortaleza, por ela já ser conurbada, já ter crescido tanto horizontalmente, ela está no processo intenso de verticalização. Basta você olhar para a orla de Fortaleza que você percebe a grande quantidade de prédios, né, a grande quantidade de edificações, e isso é cada vez mais presente de acordo com de como esse processo de urbanização vai se tornando mais intenso. Aqui nós temos a cidade de Tóquio, que também é uma cidade que pode ser considerada uma metrópole do país que ela é formada. Nova York também, Nova York, que é a segunda, uma das maiores cidades do mundo, né? Nos Estados Unidos, com cerca de 8,3 milhões de habitantes. E nós vamos agora falar um pouco da densidade de povoamento no Brasil. Observe que o Brasil é considerado um país populoso, mas o Brasil não é considerado um país povoado, como nós já vimos nas aulas anteriores. Isso ocorre porque boa parte da concentração populacional brasileira está fixada no litoral, nas grandes cidades, nas cidades com grande índice de urbanização, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Fortaleza, Recife, Salvador. Então você pode olhar que nessa mancha mais escura no mapa aqui ao lado que eu estou mostrando, certo? Nesse mapazinho aqui ao lado, você pode olhar que onde tem manchas mais escuras são onde tem maiores adensamentos populacionais. Isso ocorre porque as cidades com maior contingente populacional estão no litoral ou próximo ao litoral. Isso pode ser reflexo ainda do processo de colonização, já que as primeiras regiões brasileiras a serem colonizadas foram regiões litorâneas, principalmente com as primeiras capitanias hereditárias, né, ainda no século XVI. E hoje existem grandes vazios demográficos na região norte, na região centro-oeste, em função do difícil acesso dessas regiões e também
porque são regiões que não tiveram desenvolvimento industrial ou o crescimento populacional tão incentivado como nas regiões litorâneas. Isso já está acontecendo hoje, mas de forma, eu considero, ainda lenta, né? Tanto é que não existem tantas cidades com uma população muito alta. Ainda é algo incipiente, digamos assim, tá? Mas esse processo de urbanização dessas áreas vazias que vocês podem olhar na região norte já estão acontecendo, principalmente em função da expansão agrícola, da expansão agropecuária, do crescimento das áreas de plantio de soja, de criação de gado, a derrubada de mata para a produção de pastagem para o gado, que tem gerado uma série de problemas ambientais nessa região e no país como um todo, tá? É importante ressaltar também que uma metrópole ela vai originar uma região metropolitana. E a região metropolitana receberá o nome de sua metrópole, né? Por exemplo, região metropolitana de Fortaleza. Quem é a metrópole? É Fortaleza, né? Região metropolitana de São Paulo. Quem é a metrópole? É São Paulo. Região metropolitana de Recife. Quem é a metrópole? Recife. Então a região metropolitana receberá o nome da sua metrópole. O que seria uma região metropolitana? Uma região metropolitana é uma área formada por uma cidade central, por uma cidade núcleo. No caso, essa cidade núcleo é a metrópole. Pode ter uma ou mais metrópoles também, é importante deixar isso claro. Mas uma região metropolitana, ela é uma zona de influência e de integração da metrópole, da cidade principal e as cidades que estão em sua volta, as cidades vizinhas, tá? Então, geralmente, as regiões metropolitanas formam aglomerações urbanas, uma área urbanizada formada por uma cidade núcleo e cidades adjacentes, que são as cidades vizinhas, formando uma conurbação, ou seja, uma interligação física entre essas cidades pelo acelerado processo de urbanização, o que faz com que essas cidades percam os seus limites físicos, tá? Então, uma região metropolitana é uma área de influência da metrópole sobre as cidades vizinhas. Simples assim, as cidades vizinhas acabam sendo, horas, muito dependentes dessa metrópole, dessa cidade núcleo, dessa cidade mãe. Aqui, por exemplo, nós temos nesse mapa da esquerda a região metropolitana de Fortaleza. A região metropolitana de Fortaleza é toda essa região que está pintada de vermelho. Mas Fortaleza é só esse municípiozinho que eu estou marcando aqui, ó. Estou com o mouse em cima, é só esse pedacinho de terra aqui. Porém, essa zona vermelha é onde ocorre a influência de Fortaleza. Então, pode ser que ela influencie em outros municípios? Pode, lógico, mas essa aqui é a região metropolitana. Diego, e qual é a vantagem de uma cidade para pertencer a uma região metropolitana? Que vantagem se tem de pertencer a uma região metropolitana? É muito simples, pessoal. É que quando uma cidade, quando o município pertence a uma região metropolitana, ele pode muito bem ter uma facilitação na integração regional, tanto econômica como de forma política, recebe mais investimentos, pode ter uma visão maior de investidores de outros países, como, por exemplo, o próprio Porto do Pecém, que fica na região metropolitana de Fortaleza, recebe diversos investimentos internacionais de estrangeiros, tá? Outra coisa é que permite o maior desenvolvimento de uma forma mais rápida, acaba sendo regiões mais valorizadas, e isso em alguns momentos pode atingir não só municípios da região metropolitana, mas também municípios que não estão dentro dessa região. Isso mostra a força e a importância de uma região metropolitana. Sabe aquele ditadozinho que fala assim, a união faz a força? É mais ou menos assim. Aí fora a região metropolitana, nós temos regiões integradas de desenvolvimento, que são chamadas de RIDE, que não são cidades metrópoles, mas são cidades que
fazem uma influência na região em que elas estão, como por exemplo a RIDE de Cariri, no Ceará, né, formada ali principalmente por 3 grandes cidades que têm influência naquela região, Crato, Juazeiro e Barbalha, e também nós temos a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e de seu entorno. Tá? Não são grandes não são metrópoles, mas têm influência na região em que elas estão localizadas. No Brasil, nós temos 26 regiões metropolitanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento. Né? A primeira é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. E a 5ª maior região metropolitana, que não tem especificamente uma metrópole, né, porque Distrito Federal, para alguns teóricos, não é considerado uma grande metrópole ainda, mas ela tem uma grande influência naquela região em que ela é formada, tá? No caso, formando uma região integrada de desenvolvimento. Nosso próximo conceito de urbanização é um conceito que também engloba uma cidade metrópole, ou 2 ou mais cidades metrópoles, que é justamente o conceito de megalópole. O que seria uma megalópole? Uma megalópole nada mais é do que 2 metrópoles conurbadas, quando eu tenho uma integração ou uma junção pelo processo de conurbação de 2 ou mais metrópoles. Aí eu estou citando aqui como exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, né, que não estão tão próximas assim, mas a zona de influência dessas 2 cidades é muito grande. Né? Elas estão próximas a termos de Brasil, né, mas elas estão distantes a termos de cidades vizinhas. Não é tão rápido assim você chegar ir do Rio para São Paulo, né? Mas não estão tão longe também. E nós temos outro exemplo aqui, um exemplo mais real de megalópole, que é justamente a megalópole de Bosworth, que é Boston mais Washington nos Estados Unidos. Essas 2 cidades que são consideradas metrópoles, elas se encontram também, podem ser consideradas cidades conurbadas em que uma influencia na outra de forma direta. Nosso próximo conceito de urbanização é o conceito de cidades globais. O que são cidades globais? Cidades globais são cidades com grande importância para o globo. Não importa que importância a cidade tem, ela é importante, ponto, acabou. Né? Então, não importa a quantidade de pessoas que ela tem, não importa o tamanho dela, não importa a riqueza dela. Se ela tiver algum tipo de importância para o globo, qualquer que seja essa importância, ela é considerada uma cidade global, tá? Então, cidades globais são cidades com grande importância para o globo, seja política, econômica, cultural ou socialmente. Quais são as características de uma cidade global? Ela pode ter uma dessas características que eu vou citar agora. Se essa cidade tiver uma das características que eu vou citar agora, para o globo, tá? Importância para o globo terrestre, ela é considerada uma cidade global. Vamos lá. A primeira, essa cidade deve ter existência de diversificadas opções culturais, museus, galerias de arte, centros culturais, tá? Ela deve ter existência de instituição de ensino e centros de pesquisa de alta qualidade. Ela pode ter também setor de telecomunicação com elevado nível de desenvolvimento tecnológico, tá? Ela pode ter também grandes centros financeiros e sedes de empresas multinacionais, como por exemplo a própria São Paulo, tá? Sistema de transporte complexo e diversificado, como rodovias, metrô, avenidas, aeroportos, infraestrutura e uma tecnologia bem sofisticada. Ela deve ter também, ou pode ter, elevada concentração populacional, forte economia, dinâmica e diversificada, forte urbanização. Lembrando, pessoal, o contingente populacional não é um pré-requisito para que uma cidade seja uma cidade global. Pode ter muita população, como pode não ter também. Isso não é um pré-requisito, isso não anula ou faz com que uma cidade seja uma cidade global. O que faz com que uma cidade global seja global é a importância que ela tem para o globo, tá? Pode ter também uma elevada ou diversificada ordem de serviços
administrativos, educacionais, financeiros, científicos e tecnológicos também. Eu vou dar aqui alguns exemplos de cidades globais. Por exemplo, Nova York. Por que Nova York é considerada uma cidade global? Nova York é considerada uma cidade global porque ela conta com vários empreendimentos, com trunfos formidáveis, como Wall Street, grandes corporações que estão sediadas nessa cidade, sedes de empresas multinacionais, uma colossal indústria do turismo, uma bolsa de valores. Então, apresenta uma grande importância para o globo nesse aspecto. Por isso que Nova York é considerada uma cidade global. São Paulo pode ser uma cidade global? É sim, São Paulo é uma cidade global porque, além de ser a cidade mais populosa do hemisfério sul, ela é também o principal motor financeiro, econômico, que move essa região da América Latina, do sul da América, e também é um importante centro de decisões corporativas, já que abrange também a sede de várias empresas multinacionais. Para quem não lembra, pessoal, empresas multinacionais são empresas que têm filiais ou sedes em vários países. Então nós temos outras cidades aqui que são cidades globais também, tá? Singapura, Hong Kong, Frankfurt. Nós temos aqui também Milão, Londres, Madrid, Chicago, Amsterdã. São muitas as cidades globais. E elas podem ser definidas em cidades alfa mais mais, alfa mais, alfa, alfa menos, beta mais, beta ou beta menos. De acordo com o seu nível de importância para o globo, ela pode ser alfa. Conforme esse nível vai diminuindo, ela vai caindo para beta, gama, tá? Então, cidades alfas, cidades globais alfas são cidades com grande importância para o globo. Cidades gama são cidades com menos importância para o globo. E cidades beta são cidades intermediárias, digamos assim. Aí aqui nós temos exemplos de cidades globais, como Singapura, como Madrid, também é uma cidade global. Outro conceito de urbanização é o conceito de megacidades. Esse é muito fácil, né? O que é uma megacidade? Megacidade é uma cidade que já tem o seu quantitativo populacional que ultrapassou aí os 10 milhões de habitantes. Se a cidade tiver 10 milhões de habitantes ou mais, ela já pode ser considerada uma cidade, aliás, uma megacidade, tá? Então, termo designado para cidades com aglomerações com mais de 10 milhões de habitantes. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui no mapa são justamente as megacidades no mundo, né? A maior de todas é a megacidade de Tóquio. A megacidade de Tóquio hoje já tem cerca de 36 milhões de habitantes, isso somando com a região metropolitana, Delhi na Índia com 22 milhões, São Paulo, a terceira maior megacidade do mundo com 20 milhões, Mumbai, Índia, com 20 milhões também. Então aqui nós temos as 21 megacidades do mundo. Se eu não me engano, nós temos 21 no total. A 21ª é Paris, na França, com 10 milhões de habitantes aproximadamente. Lembrando que eu estou incluindo também a região metropolitana, tá? Aqui nós temos a cidade de Delhi. Delhi é considerada uma megacidade. Aí depois nós temos Mumbai, que também é considerado uma mega cidade. Cidade do México também é considerada uma mega cidade, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós tivemos aqui uma simples aula sobre processo de urbanização. É um processo, requer tempo, né? Requer espaço para que isso ocorra. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários a pergunta ou pode me contatar também pelas redes sociais. Eu aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o slide dessa aula estará disponível, o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Galera, obrigado pela atenção, até a próxima aula, fiquem com Deus, valeu!